Olá! Hoje a gente vai mergulhar em 4 decisões bem importantes do informativo 1185 do Supremo Tribunal Federal. Elas falam sobre servidores públicos, benefícios, programas sociais, temas que, no fim das contas, mexem com a vida de muita gente. Vamos entender juntos o que o STF decidiu. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui, ó. Como é que o Supremo consegue equilibrar a balança? De um lado, a gente tem as regras rígidas da administração pública. Do outro, direitos fundamentais que não podem ser ignorados. É um equilíbrio super delicado e as decisões de hoje vão mostrar direitinho como a Corte faz essa navegação. Para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, vamos falar das regras para aposentadoria e contratação. Depois, a gente vê uma questão sobre remuneração. Na sequência, um caso que muda um pouco a lógica, falando de assistência social. E por fim, a gente junta tudo e faz um balanço geral do que aprendemos. Então, começando pelo nosso primeiro tema, servidores públicos. E aqui o recado do STF foi bem claro, sabe? As regras da Constituição precisam ser seguidas à risca, tanto para se aposentar quanto para entrar no serviço público. O primeiro caso é a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 1095. A pergunta aqui era bem direta. Será que os guardas municipais, que fazem parte do sistema de segurança, têm direito àquela aposentadoria especial, com regras diferentes? E a resposta do Supremo, um não bem claro. A palavra-chave dessa decisão, e que a gente precisa guardar, é taxativo. O STF disse basicamente que a lista de quem tem direito a esse benefício é uma lista fechada e os guardas municipais simplesmente não estão nela. Mas o que significa esse tal de rol taxativo? Pensa numa lista de convidados para uma festa. Se a lista é taxativa, só entra quem está com o nome ali, não dá para incluir mais ninguém. Foi isso que a Emenda Constitucional 103, a famosa reforma da Previdência de 2019, fez. Ela criou uma lista exata de quem teria direito à aposentadoria especial. E, bom, os guardas municipais ficaram de fora. E essa decisão se apoia em vários pontos da Constituição. O artigo 40, parágrafo 4b, é o que confirma essa lista fechada. Já o parágrafo 4c, que fala da exposição a agentes nocivos, não se encaixava aqui, porque exigiria uma prova individual. E um ponto crucial, lá no artigo 195, parágrafo 5º, a Constituição proíbe criar qualquer benefício sem dizer de onde vai sair o dinheiro para pagar. Isso é super importante para proteger a saúde financeira da Previdência. O recado foi claro, né? Bom, saindo da aposentadoria, vamos para a contratação. Na ação direta de inconstitucionalidade 7.505, a discussão foi sobre o Estado de Minas Gerais. A pergunta era, o Estado podia contratar policiais penais de forma temporária, ou seja, sem concurso público? E, de novo, a decisão do STF foi categórica. A Corte disse que desde a Emenda Constitucional 104, lá de 2019, que foi a que criou oficialmente as polícias penais, esse tipo de contratação temporária passou a ser inconstitucional. Não pode mais. E o motivo disso está num dos pilares da nossa administração pública, a regra do concurso público, que está lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição. Para que ela existe? Para garantir isonomia, ou seja, chances iguais para todo mundo, e meritocracia, quer dizer que a vaga seja preenchida por quem tem mais mérito. A decisão reforça que o concurso é a regra, não a exceção, principalmente para atividades essenciais do Estado, como a segurança. Certo. Agora vamos mudar um pouquinho o foco. Já falamos de aposentadoria e contratação. E o dinheiro do servidor? A remuneração, os benefícios, como isso é definido? Será que um prefeito pode, com uma simples canetada num decreto, definir tudo? É exatamente sobre isso o recurso extraordinário com agravo 1539801. Olha que interessante a situação. Uma lei lá em Americana, São Paulo, criou a cesta de Natal para os servidores. Só que essa lei deixava para o prefeito e para a Câmara Municipal definirem o valor do benefício todo ano, por decreto. E aí, pode isso? A resposta para essa pergunta está num outro princípio super importante, o da reserva absoluta de lei. O que ele diz? Basicamente que existem assuntos que só podem ser tratados por lei, aprovada pelos vereadores, deputados, e a remuneração de servidores é um desses assuntos. Não tem atalho via decreto. Então o ponto central é esse. A lei não pode dar um cheque em branco para o prefeito. O STF foi claro ao dizer que essa delegação de poder é inconstitucional. O valor de um benefício é parte da remuneração, e por isso tem que estar escrito na lei. Isso garante previsibilidade, transparência e, o mais importante, respeita todo o processo legislativo. Bom, até agora a gente viu o STF sendo bem rigoroso com as regras administrativas, né? Mas, e quando um direito fundamental, um direito muito básico entra na história?
Agora a gente vai ver um caso que mostra o outro lado dessa moeda. É aqui que a gente precisa entender uma distinção que é fundamental. De um lado, você tem o vínculo de trabalho com o Estado. É uma relação jurídica que exige concurso, exige lei para definir salário, tudo bem regrado. Do outro lado, a gente tem programas assistenciais. A base deles não é a regra administrativa, e sim a dignidade da pessoa humana. E foi essa a diferença que estava em jogo nesse recurso extraordinário, o 1551-780. A cidade de Rubiácea, lá em São Paulo, criou um programa chamado Bolsa Trabalho Municipal para ajudar quem estava desempregado. Aí, claro, surgiram as críticas. Ah, isso é um jeito de burlar a regra do concurso público. Será? Mas o STF disse que o programa era válido sim. A Corte entendeu que o objetivo principal ali não era preencher um cargo na prefeitura. O objetivo era dar uma ocupação e uma renda para pessoas que estavam numa situação difícil. Ou seja, a natureza do programa é de assistência, não de trabalho. Por isso, não ofende a regra do concurso. E qual é o princípio que sustenta tudo isso? O da dignidade da pessoa humana, que está logo no artigo 1º da nossa Constituição como um dos fundamentos do Brasil. O STF entendeu que o caráter de assistência social do programa era mais importante do que a lógica puramente administrativa. Por isso, validou a iniciativa. E assim a gente chega ao final da nossa análise. O que a gente pode tirar de lição olhando para essas 4 decisões juntas? Qual é o balanço que o STF nos mostra? Acho que este resumo amarra tudo. Para a aposentadoria especial, o que vale é a taxa-atividade. Se não está na lista, não tem direito. Ponto. Para contratação, a regra de ouro é o concurso público. Para remuneração, só quem pode definir é a lei. Mas, quando o assunto é assistência social, o princípio da dignidade humana fala mais alto. E aí, programas para ajudar os mais vulneráveis são considerados válidos. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. O informativo 1155 mostra no Supremo que atua em 2 frentes. Ele é um guardião super rigoroso das regras do jogo da administração pública, mas, ao mesmo tempo, é um defensor dos fundamentos da nossa República. A pergunta que fica no ar é: onde exatamente a gente traça a linha que separa esses 2 papéis? É nesse equilíbrio muitas vezes difícil que o direito constitucional se mostra tão fascinante.